E assim diz a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 16, apenas no versículo 17. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, no céu, do trono, dizendo: está feito. Olha, está feito, irmão. Aleluia. E Daniel, capítulo 11, versículo 36. Os irmãos podem acompanhar pelo telão, se não conseguir chegar. Daniel, o livro do profeta Daniel, capítulo 11, versículo 36. E diz assim a palavra de Deus: e esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, Deus com D minúsculo, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Amém. Meus irmãos, antes de mais nada, quero dizer que rendo graças e louvo ao nosso Senhor pela oportunidade de mais uma vez estar aqui à frente falar na igreja do nosso Senhor. Também quero dizer ao nosso pastor Siriclei, que é o nosso pastor presidente, e louvo a Deus, Pai, pelo Senhor também, pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério, pelo seu chamado, e agradeço a confiança também. Amém? Também a toda a igreja, nossos dirigentes, nossas diaconias, o corpo de obreiro, também nossos novatos, porque não nossos auxiliares. Porque aqui nós temos que ter o testemunho da igreja. A gente não deve ter testemunho só do pastor, não. A igreja é que tem que acreditar na gente, tem que confiar e crer que a gente leva uma vida prática diante da igreja para poder estar aqui. Amém? Amém. Meus irmãos, hoje é uma noite interessante para nós, onde a gente vai abordar um tema polêmico, em alguns pontos fortes, talvez até pesados. Percebam que eu falei decretos. Eu entreguei aqui 2 decretos. Um em Apocalipse, o está feito, e o outro em Daniel, o será feito. Então hoje a gente vai trazer a certeza dos decretos divinos para a igreja. E essa certeza dos decretos divinos, ele passa por uma coisa que muito me incomoda. Não aqui, até então eu não tenho visto, mas de maneira preventiva, Deus clama no meu coração para trazer à igreja algo saudável, para que vocês não venham matar dando amém, glória, e recebendo maldição achando que é bênção, quando estiverem visitando alguma outra obra. Ou quando vir alguém aqui e que por acaso trouxer algo incoerente ou inconsistente, que não fosse de acordo com a tradução e a exegese bíblica. Esses 2 decretos são muito aclamados. Ciclo de oração, culto de campanha. É muito forte e muito fácil você chegar e ser o tema do culto. Ou algum missionário, um obreiro que recebeu e está de passagem ali, uma oportunidade, e ele dá esse decreto. É um decreto bom? É, mas depende de como ele é aplicado. Os decretos de Deus estão causando algumas confusões ultimamente na igreja. Por exemplo, a palavra de Deus fala, na carta de Paulo, que a gente não fala pela boca do Espírito. Por exemplo, eu chego para a senhora agora, me dê a cruz da tela, e digo: eu, o Senhor, estou aqui diante de ti para te entregar esta obra. É Deus incorporado em mim? Incorporação é maldição. Incorporação é doutrina de demônio. É doutrina de espírito. Então, quando você escuta um profeta ou uma profeta entregar um decreto e dizer a ti: eu, o Senhor, neste momento saiba que é o demônio. A mim já começou errado. Assim diz o Senhor. Veio a mim a palavra de Deus, assim diz o Senhor. Eu, o Senhor, nunca. A gente não fala pela boca do Espírito. Paulo nos traz isso muito bem.
Eu quero abordar aqui essa parte principal, antes dos decretos. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios 12. Amigo, sim, a tua igreja, sabe? O interessante é que a resposta da igreja foi exatamente aquilo que era esperado. Glória. Amém. Amém. E no final vocês vão entender que o primeiro decreto não era glória, não. O primeiro decreto era para vocês ficarem calados. Porque esse decreto não é da igreja. Esse decreto são para as nações ímpias. São 10 nações, de acordo com a história da igreja e de acordo com o Apocalipse. As 10 nações ímpias da terra, que hoje são outros países. Na Bíblia, geograficamente, eram outras nações que não existem mais. Mas hoje são países da África, países do Oriente Médio e da Ásia Menor. E alguns da Europa. Falando assim, fica fácil quando a gente começa a ver a geopolítica no mundo. As guerras e tudo mais, a gente começa a entender para quem são esses decretos. Então aqui em Paulo, ele fala acerca da diversidade dos dons espirituais. Esse texto é muito interessante. A partir do verso 1 ele diz o seguinte: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ele já começa dizendo: eu quero que explicar, abre teus ouvidos, ouve o que a palavra tem para te dizer. Vós bem sabeis que eres gentios. Gentios é o povo que não é hebreu. Quem não for judeu e quem não for hebreu, quem não for povo de Deus, é um gentio. Que pode se converter, aí se torna povo de Deus. Mas enquanto gentio, é um ímpio. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. E o 3: portanto, vos quero compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz. Acabei de dizer: se eu chegar, ou qualquer pessoa chegar e disser: minha irmã Sicléia, eu, o Senhor, estou aqui diante de ti para falar contigo hoje. Escute por educação, não vá repreender o profeta em público. Mas não é o Espírito de Deus falando. A palavra de Deus é verdadeira. E aqui ela diz: fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito, ninguém fala pela boca do Espírito. Absolutamente ninguém. O Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, ou seja, é maldito. Anátema significa maldição. Esse que abre a boca para dizer a qualquer um. Até na rua eu tenho visto isso. Dentro de ônibus eu tenho visto isso. Em supermercados eu tenho visto isso. Ou seja, os decretos foram banalizados. Estão entregando decreto à torta e à direita. Existe decreto? Existe. Mas tem um padrão divino de Deus. Deus ele é prudente e organizado em tudo. Ele tem um padrão de tudo. Ele tem o como, o porquê, o para quê de tudo. Ele não entrega por acaso. Ele não entrega decreto por acaso. Até para receber uma promessa, a gente passa pela prova do tempo. E na prova do tempo a gente vai aprender a desenvolver frutos do Espírito. Paciência, mansidão, domínio próprio. Quebrantar o coração aos pés de Deus no altar, chorar. Ele usa isso como artifício para nos tratar. Continuando no 4. Ora, há diversidade de dons. O Espírito é o mesmo. 5. Há diversidade de ministérios. O Espírito do Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações. Mas o mesmo é o Espírito de Deus, que opera em todos. 3 versículos que trabalham juntos. Há diversidade de dons, há diversidade de ministérios e há diversidade de operações. Perceba como é que trabalha o Espírito de Deus. Dons ministeriais, diaconato, presbitério, evangelista, pastor, mestre e doutor. E dons espirituais, não é fruto do Espírito. O fruto do Espírito é uma coisa: longanimidade, domínio próprio,
é fruto do Espírito. Dom espiritual, um exemplo, culto de oração. Supomos que no final do culto de oração, nossa irmã Diaconisa Thelma, nossa dirigente, irmã Tânia, resolvam encerrar o culto chamando aqueles que não são batizados pelo Espírito aqui para frente para orar, para que sejam batizados pelo Espírito. E naquele momento, por imposição de mãos, convidando o nosso pastor, claro, ela apenas faz o convite, que ela é uma diaconisa, ela não pode fazer isso. E por imposição de mãos, o nosso pastor ora pelo batismo com o Espírito Santo naqueles que creram e vieram aqui à frente para pedir a Deus o clamor para serem batizados pelo Espírito. E no batismo com o Espírito já estão falando em línguas. Ou seja, já recebem um dos dons espirituais. E o fato da oração é o dom da fé. É o dom da fé. A imposição pelo dom da fé. E o Espírito deu uma fé tão tremenda que ele responde à fé que a pessoa recebeu por meio do dom. E batiza. Foi assim com Elias. Elias, meu pastor, onde ele clamou a Deus e disse: o Deus que fizer queimar. Foi Elias, os profetas, os 450 profetas que morreram. Ele disse: segundo a minha palavra, segundo a minha oração. Mas antes ele já tinha jejuado, já tinha orado, já tinha clamado a Deus, já tinha se preparado. Levantou um altar, fez uma trincheira ao redor, colocou pedras e molhou, e botou a lenha molhada e pegou fogo. Então é muito fácil. Hoje em dia o pessoal está entregando decreto a tudo que é direito. É um assunto pesado, polêmico, mas muito interessante para que a igreja não esteja recebendo maldição e dizendo glória a Deus e levando para sua casa achando que está recebendo uma vitória. Amém? Mas a manifestação, versículo 7, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, quem distribui é o Espírito de Deus. Agora aqui nesse versículo tem um detalhe. Quem distribui é o Espírito. Quem opera é Cristo. E quem é o dono? Deus. Quem faz o milagre? Deus. Quem faz a maravilha? Deus. O Espírito entrega. Jesus escolhe. E Deus é o dono de tudo. É o dono da profecia. É o dono de tudo. Deus maravilhoso. E o 8. Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra de sabedoria. Imaginem vocês, um casal querendo se separar e chegar aqui na igreja desesperado, 5 minutos conversando com o nosso pastor. Eles chegam aqui querendo sair no tapa e saem abraçados. Glória a Deus. É o dom espiritual da palavra de sabedoria, dado pelo Espírito, com mansidão, com longanimidade, com domínio próprio, incluindo os frutos espirituais do dom do Espírito. Estou trazendo exemplos práticos para facilitar o entendimento. E a fé, acabei de dar um exemplo sobre o dom da fé. E a outra, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, pelo óleo da unção. Como, por exemplo, no culto passado, o nosso pastor chamou 2 pessoas aqui para orar e ele ungiu com óleo. O óleo da cura, a unção de cura. É um dom. Não é todo mundo que pode usar o óleo, não é todo mundo que pode botar a mão na cabeça de tudo. E continua 18. E a outra, operação de maravilhas. E a outra, profecia. Profecia interessante, é onde eu quero chegar no decreto. E a outra, o dom do discernir espíritos, variedade de línguas. E a outra, interpretação de línguas. Mas a um só, mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como ele deseja. No capítulo 14, ele vai dizer como é que ele faz essa distribuição. No capítulo 14, ele fala sobre o dom de profecia. Que a gente está falando de decreto, e quem entrega decreto? Quem é a boca de Deus? É o profeta. Capítulo 14, de 1 Coríntios, no versículo 1. Na minha versão da Bíblia tem que o dom de profecia é superior ao de línguas. Seguir a caridade e procurar com zelo
aos dons espirituais. Ou seja, procura com zelo. Ele está dizendo o seguinte: deseja o batismo, deseja o dom, jejua, ora, vai de madrugada no altar, chora, pede a Deus para tu ser fortalecido, ser transformado, para tu receber a unção e o poder do Espírito, para poder realizar o propósito que Ele te chamou para fazer. Não fica simplesmente sentado esperando a vida passar e acontecer. Clama a Deus. É função nossa. E ele diz o seguinte: buscar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. E o 2, porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E o Espírito fala em mistérios. Ou seja, eu vou entregar um decreto, uma profecia para alguém, eu vou falar em línguas estranhas. Línguas estranhas não é para eu falar, é para edificar a mim. Vou dar um exemplo. Hoje em dia eu não vejo ninguém mais orar em línguas. Chegar num ciclo de oração, se ajoelhar e ficar 1 hora orando em línguas. Sabe por que não? Quando eu oro na minha língua nativa, que é o português, sou eu e Deus. Aí quando o Espírito está orando, é a vontade do Espírito na minha vida, não é a minha vontade. Glória a Deus, é verdade. É o que eu preciso, não o que eu quero. É a vontade do Espírito. Pai, eu sei o que ele precisa, Senhor. Por exemplo, quando eu me converti há 5 anos, eu pedi a Deus bênção. Normal. Todo novo convertido passa por isso. É natural. Depois de 6 meses eu vi as cacetadas que eu levei. As perseguições. Comecei a ver como entendia. E aí eu comecei a pensar assim: se está acontecendo tanta coisa, tem alguma coisa errada comigo. Já o Espírito Santo atuando. E eu fiz uma oração chorando, louco, depressivo, pastor. Eu não conseguia nem falar. Mas eu consegui dizer uma frase: tira de mim, Pai, o que te afasta de mim. Sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Me enfiou no emprego. 5 anos. Acho é bom. 5 anos. Essa semana a gente terminou a campanha de jejum e oração, 7 dias. Eu não vim agradecer, mas Deus falou comigo, não foi uma benção. Vamos dizer assim. Ele falou comigo o seguinte: lembra, filho? Tu ainda está na prova, tu ainda está no processo. Eu falo: Senhor, o processo tem a prova do tempo. 5 anos. Faltou? Não. Às vezes não chega de manhã, chega de tarde. Não chega de tarde, chega de noite. Eu não tenho, a esposa tem. Então o casal é a unidade. Não existe, é outro detalhe, não existe o meu dinheiro e o dinheiro dela. Oh, glória! Fala, Deus! Não existe o meu dinheiro e eu compro minhas coisas, pago minhas contas. E ela tem o dinheiro dela e faz as coisas dela. Não. O cabeça da casa é o homem. Mas a gente não pode deixar a mulher fora das decisões. Porque ela em Gênesis diz assim: aprove a Deus que não é bom que o homem estivesse só. Far-lhe-ei um auxiliador e colocarei adiante dele. Pode olhar na Bíblia. A palavra é adiante. Então aquele que diz assim: atrás de um grande homem tem uma grande mulher, não. Deus diz adiante do homem. Mulher não é escrava. Mulher é para estar na frente. Ou do lado, no mínimo. Não é para estar atrás, escondida. Não. Deus diz isso. Far-lhe uma auxiliadora. A palavra auxiliadora significa aquela que completa. Aquela que completa. Não é aquela que ajuda só, não. É aquela que completa. Então, meus irmãos, os varões, sem elas a gente não existiria. A gente não é completo. E a obra de Deus é perfeita. A obra de Deus é perfeita. E continuando. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Ou seja, não fala em línguas, fale na sua língua, para a pessoa saber que você está falando com ela. O falar em línguas edifica a mim. Não edifica a quem eu estou profetizando, não.
Se alguém chegar a você e profetizar em línguas, não é o Espírito Santo. Não é. A não ser que alguém interprete. A não ser que ele completa no versículo seguinte, ele completa. A não ser que alguém que interprete o que está sendo falado. Ou aquela pessoa que está falando, ela mesma interpreta. Ela fala e traduz. Ela fala e traduz. Ela fala e traduz. Porque ela está falando em mistério recebido do alto e está falando profecia na hora. É instantâneo. E eu quero que todos vós os cinco. E eu quero que todos vós falem em língua estranha. Mas muito mais profetizeis. Porque a profecia é maior do que o que fala em línguas estranhas. A não ser, o que o pastor acabou de dizer, que também interprete. Para que a igreja receba a edificação. Sem interpretação, a igreja não vai ser edificada. E agora, irmãos, veja que detalhe. Se eu, Paulo está dizendo o exemplo dele, se eu for ter convosco os 6, falando em línguas estranhas, que vos aproveitaria? Ele está colocando a si próprio na berlinda. Se vós não falasses por meio de revelação, ou da ciência da palavra, ou da profecia, ou de alguma doutrina, como aqui agora, eu estou expressando o ensinamento bíblico, do que te aproveitaria? Da mesma sorte que as coisas inanimadas fazem som, flauta, seja citar, não formarem sons distintos. Eu vou parar por aqui, que daqui para frente distorce um pouco. Sai do foco. Sai do foco que eu estou falando. Então, antes de entrar no decreto, eu queria expor isso aqui. A forma e o padrão do decreto pelo profeta é isso aqui. Se não for desse jeito aqui, não receba. Se não for desse jeito aqui, não receba. Não é de Deus. Não é doutrina do Espírito, não é doutrina de Cristo, não é doutrina de Deus. É doutrina de demônio. Não receba. Esteja atento a isso. E agora, meus irmãos, vamos entrar aqui na mensagem. Apocalipse capítulo 16, versículo 17. Esse versículo é interessante. O 7º anjo derramou a sua taça no ar. Significa dizer para as nações. E do templo saiu uma voz alta. Uma alta voz que vinha do trono, dizendo: está feito. Quando esse decreto é aclamado no ciclo de oração, a igreja só volta a voar a cadeira. É tremendo agora. Bora ler o que está depois? Para vocês entenderem esse decreto. Aliás, quero trazer aqui um retrospecto. Para chegar nesse decreto, começou em Gênesis. Põe por gentileza, meu filho. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Primeiro caos da Bíblia. Primeiro caos da Bíblia. E a terra era sem forma. Gênesis capítulo 1, verso 2. A segunda linha de Gênesis. A terra era sem forma e vazia. Havia o quê? Havia luz? Trevas sobre as águas profundas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nesse momento, a frase anterior dizia o seguinte: no princípio. Aí eu pergunto, que princípio? O princípio da criação, como as pessoas costumam pregar? Na verdade, a gente não sabe que princípio, porque Deus era antes disso. A gente conhece o princípio da criação, a qual nós fazemos parte, da nossa galáxia, do nosso planeta. Mas neste momento de caos, já tinha acontecido a rebelião de Lúcifer. Já havia tido a guerra com Deus dos céus. A terça parte dos anjos já tinha caído com Satanás. Já tinha sido expulsa. E estava nesse abismo. Este é o princípio de tudo para nós. O antes a gente não sabe. Esse é o primeiro caos da Bíblia. E nesse caos vem o primeiro decreto. Gênesis 3,14.
Satanás ele usa a mulher para a queda do homem. Agora Deus vai usar a mulher para a queda de Satanás. Gênesis, capítulo 3, 2 versículos, 14 e 15. Então o Senhor Deus declarou à serpente: por ter feito isso, maldita é você entre todos os animais. Detalhe, se maldita ela é, significa que ela tinha lugar de honra. Ela não era qualquer uma, e agora ela tornou-se maldita. É você entre todos os animais de rebanho e entre todos os animais de campo. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá do pó todos os dias da sua vida. O 4. Porém, inimizade ao decreto entre você e a mulher. Ela usou a mulher para a queda do homem. Agora Deus vai usar a mulher para a queda de Satanás. Porém, inimizade entre a mulher, entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. A sua descendência está falando de Satanás. E a descendência dela, a mulher. Quem ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Já está apontando para Cristo. Já está revelando Cristo. Primeiro decreto, Cristo já está presente. Primeiro decreto, já é Deus dizendo: Cristo vem. Por meio de ti, o pecado entrou, mas Cristo vem. Estou declarando agora. E na sequência, em Mateus 27, 45, segundo caos, que está ligado com isso aqui. Segundo caos, Mateus 27, 45, é o caos da crucificação. Como assim, meu irmão? A crucificação de Cristo, ele morreu para nos salvar, mas é caos. No princípio, havia trevas sobre a face do abismo. E agora? Houve trevas sobre toda a terra no meio-dia até as 3 horas da tarde. Da 6ª hora até a hora 9ª. É assim que está na Bíblia. Ou seja, Deus nessas 3 horas fez isso para a terra. Deu as costas. Havia trevas no abismo. E nesse decreto, que é o decreto da salvação, como foi confirmado aqui pela boca do nosso pastor e da nossa dirigente no culto, Cristo ele não morreu, ele se entregou, não mataram ele. Ele disse: Pai, está consumado, Senhor. Aleluia, glória a Deus. E inclinou a sua cabeça e entregou o seu espírito. Aí é a continuação. É a continuação. E a gente volta para Apocalipse 16, 17. Percebe como Deus trabalha, que ele sai encaixando tudo, que nada de Deus é por acaso. Tem o primeiro caos, o primeiro decreto, o segundo caos, e agora o segundo decreto, e é o último decreto. Quando Deus diz: o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e do templo saiu uma alta voz que vinha do trono dizendo: está feito. Cristo disse: está consumado, Pai. E agora Cristo ao lado do Pai está dizendo: está feito, Pai. O que é que está feito? Toda a impiedade da terra neste momento vai receber os flagelos de Deus, os açoites divinos, o castigo final. Quem é que vai receber? O mundo inteiro? Não. As 10 nações ímpias que estão na Bíblia, que afrontaram o povo de Deus. E na sequência, vamos fazer melhor? Abre o começo, primeira taça, Apocalipse 16, 2. Primeira taça, feridas dolorosas, Apocalipse 16, 2. Primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e abriram-se feridas malignas. Feridas malignas significa dizer compus com excremento.
Não é uma feridinha, não. Dolorosas. As pessoas que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Segundo anjo, segunda taça, a taça do mar de sangue. O segundo anjo derramou a sua taça no mar e este se transformou em sangue, como de uma pessoa morta. E morreu todo ser vivente que havia no mar. Terceiro anjo, terceira taça, rios e fontes de sangue. Anjo derramou a sua taça nos rios e nos mananciais, e eles se transformaram em sangue. Amém. Quarta taça, sol abrasador. Então ouviu o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: tu és justo. Pode seguir, né? Esse é o momento que o anjo anterior está dialogando com ele. A quarta é Apocalipse 16, 8, 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi dado poder ao sol para queimar aos homens com fogo. 9. Esses foram queimados pelo forte calor e blasfemaram. Detalhe: todo flagelo, todo castigo, todo açoite, Deus não aniquilou eles ainda. É para que eles se arrependam e digam: Senhor, perdoa. Mas eles endureceram de coração, obstinados de coração, eles não estão recuando, eles não estão reconhecendo o seu arrependimento. Continuaram blasfemando. Na quarta taça ainda estão blasfemando. E o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas, contudo recusaram-se a se arrepender e a glorificá-lo. A quinta taça, versículo 10, 11. É a taça das trevas sobre o trono da besta. Trevas no abismo, trevas na crucificação, trevas no final do tempo. Começou com trevas, a morte entrou no mundo. A salvação participou das trevas, por meio da morte de Cristo. Veio a salvação. É contraditório, né? Por meio da morte a gente é salvo. E no final, a longanimidade de Deus acabou. Longanimidade significa dizer paciência. Paciência de Deus, ela não é inexaltável, não. Tem um prazo determinado, que é o versículo de Daniel que a gente lê. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou entre trevas e tanta agonia, e os homens mordiam a própria língua, ranger de dentes, dor. É você estar se jogando no chão de dor, rangendo seus dentes, não consegue nem abrir a boca, está travando a mandíbula. 11 é importantíssimo, viu? A sexta taça, 11. Isso é importante para a igreja. E blasfemaram contra o Deus dos céus por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, Meu Deus. não se arrependiam. Contudo, não se arrependeram das suas obras. Deus sempre dá uma chance para se arrepender. Mas o homem que é perdido, ele não se arrepende. Nunca se Escuta arrepende. a voz do Espírito. Deus está sempre dizendo: estou aqui, estou aqui, estou aqui. Porque a vontade de Deus é que o ímpio, antes que morra, se converta. Deus não quer a morte de ninguém. Deus quer a salvação de todos. A gente é que escolhe. É errado. A sexta taça. Detalhe, essa taça do trono da besta. O trono da besta. Só um minuto, pastor, me da memória. O trono da besta, a cidade que representa a Babilônia. Babilônia, a cidade da Babilônia. É o trono da besta. É o anticristo. E por que isso está configurado aqui no anticristo? Porque o espírito do anticristo, ele já existe. Ele já está aqui. O anticristo não, mas o espírito do anticristo, ele já está aqui desde a torre de Babel. Desde a torre. O anticristo já está aqui. Ele já faz parte do mundo. As tentações têm três origens: Satanás, o mundo e nós mesmos. Nossos desejos. E continuando aqui. A sétima taça. Essa eu vou ler tudo. É o sexto, não, o 12. Sexta taça.
a taça da secagem dos rios e a preparação para a batalha espiritual. Olha aí. Olha a O Deus. sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente, a guerra do Armagedon. Nações ímpias vão se unir e nações vão se unir a Israel. E Deus vai chamar o povo de Israel de volta para Israel estar disperso no mundo. Agora imagine a cena. Israel hoje tem Israel no centro, Jordânia de um lado e a faixa de Gaza do outro, que é a Palestina. A própria Israel está em guerra com si mesma. Mas é bíblico. Eles rejeitaram a Cristo. É bíblico. Isso que acontece hoje, a palavra de Deus é ontem, hoje e sempre será. É bíblico. A sétima taça. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Como eu já disse aqui, tem referência com a crucificação de Cristo, quando ele lá disse: está consumado. E lá houve trevas. Aqui é ele dizendo: chegou o ponto final. Acabou as oportunidades. A porta das oportunidades, olha, nesse momento aqui. Até chegar esse momento, Deus está dando oportunidade. Quando chegar nessa taça, a porta fecha. Não tem mais. Ninguém entra mais. Deus fecha por dentro. Ninguém entra mais. Glória a Jesus, eu creio. E aqui segue dizendo o seguinte: e houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse grande terremoto. A cidade vai dizer agora, O 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, o trono da besta, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Eu falei que era o caminho da preparação para a guerra espiritual. Glória ao Senhor Jesus. Deus chamando Israel de volta para Israel, as nações se unindo a Israel, e as nações trevosas também se unindo em bloco contra Israel. Se vai ser a terceira guerra mundial, eu não sei. Mas que vai haver essa guerra, vai. Talvez a gente nem esteja aqui para ver. Creio eu que a gente não vai estar. E tem muita coisa na Bíblia para acontecer ainda. E só vai se passar quando tudo acontecer. E ele continua no 19, no 20. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. 21. E sobre os homens do céu, e sobre os homens, caiu do céu uma grande saraivada de pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram na sétima taça, levando uma saraivada de pedra de um talento. Um talento é 45 quilos. Caindo do céu, Imagina uma pedra de 45 quilos caindo, queimando fogo, uma chuva, como nunca houve antes. Já havia tido terremoto, a terra já tinha sido dividida em 3. Parte das cidades e nações já tinham caído no abismo. Deus achou que lançar uma saraivada de pedra de fogo, com 45 quilos cada um. Aí eu pergunto: Deus é amor, mas ele não é justiça, não? É. Glória. Difícil. Eu não sou de dizer nome de denominação, mas aqui perto tem um que, quando vai na nossa porta, ela só prega o amor. E eu tenho o costume de receber. Nunca mais foram na minha casa, mas minha esposa sabe, eu tenho o costume de receber. Eu mando entrar, se quiser dar um café. Porque ali, na minha concepção, é a minha oportunidade que Deus está dando para eu converter ela. Amém. E eu abro. Tem gente que não recebe. Eu recebi. Até porque eu já tive do outro lado. Por 20 anos eu fui macumbeiro. Por 20 anos eu fui feiticeiro. Eu fui iniciado na feitiçaria, fui iniciado na magia. E só não fui iniciado na bruxaria porque Deus não deixou. Porque eu cheguei a participar das sessões de pré-iniciação, que é
aprendiz, que eram 7. Na quarta, quando eu cheguei na reunião de iniciação para a bruxaria, o demônio, quando chegou em terra, disse: tua reunião acaba hoje. Eu chorei que eu queria continuar. Nossa. Eu perguntei o porquê ele fez. Do alto veio a ordem, você não participa. Eu não fui iniciado porque Deus não quis. 20 anos. Hoje em dia tem gente que passa por mim, casais, e quem fez a amarração foi ele. Meu apresentador. E me pergunta. Olha, foi 3 anos convertido chorando porque eu sabia o que eu tinha feito. Mas Deus justifica que eu já fico clamando e me recomendando. Aleluia, glória a Deus. É terrível. É terrível. Vamos seguir para Daniel. O decreto do que está feito, eu classifico como o selo do juízo final de Deus. É Deus selando o final. A paciência de Deus terminou naquele dia e ele fechou a porta das oportunidades. Já em Daniel é diferente o aspecto. Tem a devastação, tem toda a confusão, mas ainda não chegou lá, na porta fechada não. Em Daniel é o seguinte, Daniel capítulo 11, versículo 36. O rei fará o que bem entender. Ele se exaltará, se engrandecerá acima de todos os deuses, e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, ou seja, até que o decreto que está feito chegue. Pois o que foi decidido irá acontecer. Na minha versão, ela diz o seguinte: aquilo que está determinado será feito. Essa é a frase aclamada, divulgada, profetizada. Quando os profetas chegam e dizem: sou eu teu Deus, vi teu choro, vi teu clamor, e hoje eu venho para te dizer: está feito. Aleluia. Está feita a maldição. Aquilo que eu determinei na tua vida será feito. Aí é a bênção. Tudo que Deus determinou irá acontecer. Será feito. É futuro. É promessa. Tem a prova do tempo. E o interessante é que muita gente não quer passar essa prova do tempo, mas se esquece que tudo vem de Deus, tudo é por Deus e tudo é para Deus. E nesse tudo é por Deus é o processo. A bênção não chega a ser um processo. A bênção não chega a ser um processo. Não tem como. Eu, porventura, 20 anos espírita. Imagina o trabalho de Deus para me tratar. A primeira coisa que Deus fez, eu orando para que ele ficasse me afastado da presença dele, foi o trabalho. 5 anos. Se eu fazia feitiços, magia, amarrações, sabe o que eu estava fazendo? Eu estava destruindo lá. Eu estava tirando o marido, o esposo, o pai e dando a uma louca. E eu estava achando maravilhoso, achando que eu estava correto. Só que quando eu fazia isso, eu estava tirando a renda daquela casa. Talvez até a única renda. E aquela família ficou à deriva, sem comida, sem pai, sem marido, sem cuidados médicos, sem atenção, depressão, talvez até tenha morrido alguém. Não sei. Não tem como dizer. Porque temos aqui uma irmã que é da psicologia, ela sabe o que eu vou dizer. Quando Deus dizia assim: não é bom que o homem esteja só. A palavra só significa estado de solidão. O estado de solidão, quando ele é muito tempo, ele provoca uma coisa chamada tristeza profunda. A tristeza profunda, quando ela cresce dentro do nosso coração, chega a depressão. É assim mesmo. Eu não tenho conhecimento técnico não, estou falando
E quando chega aqui, tem dois caminhos. Depressão está na mente, mas se descer para o coração é a amargura de alma. Aí acabou. Não tem remédio, não tem psicologia, não tem psicoterapia, não tem nada. É Deus e o Espírito Santo. É oração, é clamor, é joelho no chão e cara no pó, pela tua família e pela minha, se alguém estiver passando isso. Porque quando chega aqui só tem dois caminhos: suicídio e loucura. Veja a ciência da psicologia de Deus quando Deus criou tudo. E muita gente acha que Deus não é psicólogo. Deus criou toda a ciência. E está tudo na Bíblia. Basta você dizer: Senhor, descortina meus olhos, me concede entendimento, a palavra da ciência, a palavra da sabedoria, me abre. Fala comigo quando eu ler a tua palavra. É difícil ler e não chorar. Por quê? Sempre dá uma cacetada no coração. Sempre vem uma facada. Não tem como você ler a Bíblia e você não saber de alguma coisa que você errou e você não lembrar e você não se compadecer. É que tu está pedindo perdão todo dia. Eu leio a palavra de manhã todo dia. Acordo 4, 5 horas da manhã, vou orar 1 hora e depois eu leio a palavra. Não tem como. Ela arrasa. Você chora. Você lembra o que fez. Você sabe o que faz. O Espírito Santo é a nossa consciência. Aleluia. E aqui, em Daniel, falando de provações, eu quero trazer um exemplo prático, sem comentários, só para mostrar. Atos, capítulo 5, a partir de 40. A gente às vezes passa por provações e acha que é a pior coisa do mundo. Tem uma discussão, abandona a obra, eu não vou hoje, coisa do tipo. Se entristece, a gente é ser humano, a gente faz, normal. Mas vê o que aconteceu na vida dos apóstolos. É na sequência, né? Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los, isso em praça pública. Depois ordenaram, eles já tinham sido presos. E foram soltos e receberam a ordem de não pregar Jesus. Quando foram soltos, aconteceu isso. E depois ordenaram que não fosse falado no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram e do Sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Pode seguir. E todos os dias, no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e de anunciar que Jesus é o Cristo. Foram presos e foram soltos. E a pena porque já tinham sido presos e recebido a sentença e voltaram a pregar, foram presos de novo, aceitados em praça pública e proibidos de falar de Jesus de novo. E fizeram o quê? Foram pregar. Foram falar que Jesus é bom, que Jesus salva. Glória a Deus. Glória a Deus, Ele é eterno. Aleluia. Daniel 11, 27. O nosso Deus é o Deus que determina a nossa história e o rumo da nossa vida. 11, 27, Daniel. Os dois reis, com o coração inclinado para o mal, sentaram à mesa e mentiram um para o outro. Mas seus resultados foi o fim, só virar no tempo determinado. Deus é o Deus que dá o rumo da nossa história. Ele é que determina, tudo só virar no tempo. Esses dois reis, eles eram inimigos. O rei Sírio e o rei do Egito, Ptolomeu III, se não me engano. Eles se uniram para atacar Israel. O rei Sírio e o rei do Egito. O interessante é que nessa união, o rei Sírio, ele deu a própria filha em casamento para criar laço. Sabe quem é a filha dele? Primeira rainha que é Cleópatra do Egito. A primeira. Cleópatra não é nome, é um título. A primeira. Cleópatra a primeira. Ele deu como
esposa, para firmar a aliança. Daniel 11:29. O nosso Deus é o Deus que determina o tempo de tudo. No tempo determinado ele invadirá de novo o sul. O sul é o Egito. Mas dessa vez o resultado será diferente do anterior. Diferente dessa aliança que foi firmada. 35. O nosso Deus, que está no controle de tudo, mediante um governo ímpio, mesmo diante de um governo ímpio, que é Deus que determina, seja para castigar o seu povo ou para engrandecer o seu povo. Toda autoridade na terra é constituída por Deus. Se o governo que a gente tem está aí, é porque Deus quis. Alguns dos sábios tropeçaram para que eles sejam retirados, refinados, purificados e alvejados até a época do fim. Por isso só acontecerá no tempo determinado. Alguns dos sábios significa dizer que parte do povo de Deus apostatou da fé e se uniu ao rei da Síria e se uniu ao rei do Egito para atacar Israel. Eles próprios abriram o templo e o rei Sírio ele levantou um altar no templo e profanou sacrificando um porco no altar de Deus. Esse foi o pior dos piores. Apocalipse de 1, versículo 1, capítulo 1, verso 9. Muitas vezes a gente tem as portas fechadas. E muitas vezes a gente não entende e não aceita. Mas eu tenho uma coisa aqui para dizer. De coração. A perseguição chega, o inimigo bate a porta. Às vezes até essa perseguição, esse inimigo consegue fechar as portas aqui na terra. Como eles fizeram, por exemplo, com João. O imperador de Roma, ao prendê-lo, enviou-lo para a ilha de Patmos, era uma ilha de prisão, para ele ser morto com as feras. Ele prendeu, ele isolou, ele massacrou. Ele ali achava que estava acabado, João. Mas as portas do céu, Satanás não fecha não. A perseguição pode chegar, mas as portas do céu nunca vai se fechar para o povo de Deus. Nunca. Aleluia. Deus seja louvado. Meus irmãos, eu combinei com o nosso pastor de encerrar 5 minutos, 10 minutos antes. Creio que a mensagem foi passada, o ensinamento chegou. É um assunto muito grande, muito grande. Eu saí escolhendo aqui. É muito grande. Mas eu louvo a Deus pela oportunidade de ter estado aqui adiante de Cristo, adiante da igreja. Louvo mais uma vez pela vida do nosso pastor e pela oportunidade do pastor. E aqui eu passo a direção do trabalho para o nosso pastor Seguro. Deus abençoe a igreja.